Na década de 1970, São Luís, capital do Maranhão, se desenvolvia na medida em que novos bairros surgiam. Entre eles, o bairro São Francisco, uma antiga comunidade de pescadores e o lugar onde começa a história de Frei Antônio Sinibaldi com os ludovicenses. Missionário franciscano, Frei Antônio Sinibaldi nasceu em 26 de novembro de 1937 em Siena, na Itália. Filho de Maria Iannucci e Rinaldo Iannucci, entrou em 1949 no Seminário Menor de Fossa Nova. Frei Antônio foi ordenado sacerdote no dia 17 de março de 1962, na Igreja do Sagrado Coração, na Praça Navona, em Roma. Ele chegou no Brasil no ano de 1968, mais ou menos em novembro desse ano, ele chegou no Brasil, salvo engano, no estado do Rio de Janeiro, e depois veio para o Maranhão. Aqui ele foi diretamente para a paróquia de Viana, a cidade de Viana, a paróquia que englobava também a cidade de Bom Jardim, onde ele, logo no ano de 1970, ele passou a exercer a sua atividade de sacerdote ali naquela cidade. Ele já vinha de experiências no interior do estado, na região da Baixada, já tinha trabalhado lá há algum tempo e estava vivendo já numa comunidade que o básico era ser uma comunidade de pescadores aqui. Era essa a realidade do bairro do São Francisco. Ele desenvolveu um trabalho fantástico, não só como sacerdote, também, é claro, ele teve outros cargos aqui mesmo na Arquidiocese, designado pelo bispo, foi professor de liturgia no Centro Teológico do Maranhão. Ele assessorou, deu assistência às Doroteias, os alunos e as Doroteias aqui da Escola Santa Teresa, e prestou um grande serviço, não só dentro do bairro, mas eu digo, no próprio estado. E eu ainda me recordo da fisionomia de Frei Antônio, numa pequena ocupação que começava aqui nas imediações da igreja. A presença dele dava-se uma força, apesar da simplicidade, da tranquilidade dele, era uma presença que dava força. Ele apoiava as mulheres marginalizadas pela prostituição. O Ninho era um movimento que eu fazia parte dele e Frei Antônio dava todo o apoio, todo o carinho, todo o cuidado. A gente se apoiava em Padre Marcos Passerini, na Igreja de São João, mas também muito em Frei Antônio Sinibaldi. Ele era muito apaixonado pelos jovens, tudo dele era os jovens. E sempre que a gente precisava de alguma coisa, ele sempre dava uma desculpa. Não, hoje eu tenho alguma coisa para fazer com os jovens. Ele queria fazer um passeio, onde ele queria fazer um convite para alguns jovens. Ele queria comprar uma casa. Naquela época, muitos jovens vinham do interior para trabalhar e moravam no próprio emprego, porque não tinha ninguém aqui. E queria que eu coordenasse essa casa com alguns jovens que ele ia fazer o convite nesse dia.
E nós aí o questionamos e reclamamos. Ah, Frei Antônio, o senhor só pensa nesses jovens, o senhor não quer fazer nada pra gente. E a resposta dele para nós foi essa: minhas filhas, por esses jovens eu darei a minha vida. E foi o que aconteceu. No dia 7 de setembro de 1987, Frei Antônio Sinibaldi e 16 jovens da Igreja do São Francisco seguiram em uma pequena embarcação rumo à Ilha do Medo. E nós fomos para esse encontro, e no caminho o sentimento de ida para esse encontro era o sentimento de alegria. Eu fui a última a entrar no barco. Quando eu entrei, ele estava do meu lado e eu coloquei as mãos assim nos olhos. E ele disse: tire as vendas dos olhos para ver o que te acontece. Foi a última frase que ele me disse em vida. Quando eu tirei as vendas dos olhos, o barco virou. Em um ato de coragem e compromisso com a vida dos viajantes, Frei Antônio Sinibaldi nadou para salvar os jovens. Desci 2 vezes. E da terceira eu me afirmei batendo as pernas. Assim, eu disse que eu não sei nadar. E eu vi ele levando. Eu sei que ele levava a cada hora, ele ia e voltava. Com um jovem, ele deixava lá e voltava. Aí teve uma hora que eu já vi ele debruçar na água. E aí vim para casa e fiquei sem saber o que fazer, liguei para ele, o professor Mário Cella, e ele veio. E ele me disse uma frase que até hoje eu guardo isso. Ele disse, quando eu disse, porque ele não eu, ele disse que ele era um santo. E santo dá a vida pelos outros. E foi o que ele fez. A gente nunca ouviu dele uma fala no sentido de estar cansado, mesmo estando cansado. Ele sempre encontrava um jeito de resolver as coisas, de encaminhar as coisas. Testemunhos de graças alcançadas e pedidos são registrados em livros, comprovando a fé e a consideração de milhares de cristãos por Frei Antônio Sinibaldi. Frei Antônio, eu já sou devota há muito tempo, minha família, meus amigos, e eu acredito muito em Deus, na intercessão de Frei Antônio, que ele salvou a minha vida.
Eu fui diagnosticada com câncer de mama, no auge da minha vida, na melhor fase da minha vida. É um tratamento muito difícil, muito doloroso, é um tratamento longo. Eu tive que fazer 8 sessões de quimioterapia, depois eu tive que fazer 2 cirurgias. A primeira muito complexa, mastectomia, tirei as 2 mamas. Tratamento bastante doloroso, né? Mas com a fé, com as orações, com a força total de todos nós, e em especial eu na qualidade de mãe, onde eu sempre botei os meus joelhos no chão e clamei pelo sangue de Cristo e pela intercessão de Frei Antônio, para que ele sempre estivesse junto de nós, para que tudo desse certo. E agora eu só tenho motivo para agradecer, louvar e agradecer a Deus. Eu estou muito feliz, muito grata a Deus e a Frei Antônio por ter conseguido restabelecer a minha saúde e vencer um câncer de mama. Quando eu estava com minha nora no hospital, ela passou muita dificuldade para ter a bebê. E a bebê custou nascer, já estava em sofrimento. E eu pedi muita intercessão a ele e à Virgem Maria. Eu digo, tu que és tão próximo da Virgem, assim como eu sou próxima, mas tu está mais perto dela aí, ajuda minha neta a nascer. E fez a cirurgia, a criança já estava ficando roxa, né? Então eu vim muito agradecer, foi a ele. Agradeci a Nossa Senhora, rezei o terço todo. E a gente ora todo dia lá em casa, o terço da Virgem Maria e a intercessão a Frei Antônio Sinibaldi. Eu tenho o hábito de entrar aqui e vir conversar com ele, ou quando eu passo na igreja, qualquer momento que eu passo, eu falo, meu amigo, olhe por mim, ou se eu tenho alguma coisa específica, eu digo, Frei Antônio, olha isso assim, Frei Antônio, peça a Deus por isso. E então, indo, ouvindo, quando passo aqui ao lado da igreja, eu faço isso. E eu confio muito na intercessão de Frei Antônio. Eu já tinha ouvido falar do Frei Antônio Sinibaldi e falar sempre bem do brilhante trabalho que ele fazia, sobretudo e principalmente em atenção à camada mais frágil da sociedade. Mas não tive a honra de ter recebido a hóstia das mãos de Frei Antônio. Não tive a honra de ter assistido missa com Frei Antônio. Não tive a honra de ter conhecido Frei Antônio. Eu vinha sentindo uma forte dor, um incômodo muito persistente na nuca. Essa dor veio com uma intensidade tremendamente insuportável. E ali começou o drama. Tinha acabado de chegar em casa e comecei a ligar para o celular dele, liguei, nada dele atender. Aí fiquei preocupada, quando foi tipo 12 horas para 1 hora, eu recebi a ligação que ele estava já na UPA do Araçagi. Aí eu fiquei desesperada. Era um AVC hemorrágico que tinha me consumido naquele momento. Eu desmaiei, entrei em estado de coma. Eu soube, meu irmão avisou que ele havia tido um AVC e tinha sido levado praticamente morto para o hospital. E aí foi todo aquele corre-corre. E eu peguei um táxi para me deslocar para ir para o hospital. Quando eu passei do táxi, aqui à frente da igreja, eu rezei e pedi para Frei Antônio. O Lisboa, o professor Lisboa, para nós, ele tem um apelido de criança, que é guri. E quando eu passei, eu disse, Frei Antônio, olhe por guri, restitua a vida dele, porque o senhor sabe que ele é importante para nós, para a família dele, para as pessoas. À época ele era vereador. Eu lhe peço que o senhor restitua a vida dele e que ele volte para nós sem sequelas.
E se isso acontecer, eu darei o testemunho do seu processo de canonização. Há experiências metafísicas que nós vivenciamos quando passamos pelo estado de coma, quando passamos por um desligamento, digamos, físico deste mundo. Foi exatamente o momento onde eu me deparei com uma escuridão que eu abreviaria não como uma escuridão meramente superficial. Eram trevas muito mais tenebrosas do que as que eu já possa ter visto na minha vida. E ao virar para o lado esquerdo, eu vi uma leve luz, que era a única fonte no meio daquele breu, no meio daquelas trevas. E eu fui até essa luz. Eu pude contemplar o meu próprio corpo, do modo como eu estava internado na UTI do UDI Hospital. Eu estava me vendo no momento em que agora interpreto. Certamente, do outro lado, foi esse o momento em que se chegou ao que os médicos disseram, limite, apenas 3% de chance de continuar vivo. Essa hemorragia, a gente não conseguiu identificar uma causa. Ele fez uma angiografia, que é um estudo das artérias do cérebro, não mostrou malformação arteriovenosa, não mostrou aneurisma, e isso realmente foi surpreendente. Cada área do cérebro tem uma função. Então, dependendo da localização, você pode ter alterações visuais, alteração motora, déficit de linguagem. Às vezes a pessoa não consegue se comunicar, às vezes entende e não consegue falar, depende da localização. O sangramento dele foi um sangramento difuso. Então, assim, em sendo difuso, o que poderia causar é uma lesão cerebral difusa, e isso não aconteceu. E continuei pedindo todos os dias para o Frei Antônio, a intercessão dele, e que eu disse que era a graça principal, é que tu ficasse sem sequela. E foi o que aconteceu. Para mim, isso foi um milagre atribuído, seguramente, a essa oração feita por Irã de Maria Leitão Nunes, pedindo com essa oração, com a fé, com a força que emana da oração, pela intercessão do grande Frei Antônio Sinibaldi. Eu achei o trabalho dele muito bom e comecei a me engajar como médico e também como cristão aqui na paróquia com ele. O dinheiro que ele recebia da família, da Itália e tudo, ele praticamente distribuía para esse pessoal. Com isso isso aqui ainda era uma pequena, muito pequenininha igreja, onde eu me engajei, nós começamos um trabalho então de atendimento médico precário, e isso aqui era pequeno, tinha uma secretaria e juntinho nós fizemos um ambulatório que começamos, eu e a doutora Maria do Carmo, começamos a atender então o pessoal. E ele conseguiu, junto ao Banco do Brasil, uma verba e construiu o que hoje é o nosso ponto de apoio lá embaixo das obras sociais. Ele fez esse serviço que está sendo feito, tem essa intenção, né? Que a gente se volte para Deus, né? Você reconheça a interferência divina na vida da gente, né? Todos somos voluntários, né? A gente faz isso por um bem maior, né? Então talvez esse seja o grande legado do Frei Antônio aqui, é trazer pessoas que queiram um encontro maior com Deus através da assistência do outro.
deixou muita coisa bonita. Porque deixou isso aqui, que todo mundo consulta, a família deixa seus filhos para estudar. Dos vários legados que Frei Antônio deixou, eu acho que as obras sociais, a Associação Obras Sociais para a Comunidade, tem uma importância enorme, né? Porque representa aqui o legado do amor, da fraternidade, né, da solidariedade, o programa de complementação educacional e o eixo de capacitação profissional, né, que são cursos, promoção para geração de renda, que são os cursos de capacitação profissional para a comunidade. E eu espero estar realmente fazendo, né, o que Frei Antônio gostaria que fosse feito. Eu espero estar me doando, né, um pouquinho do que Frei Antônio se doou por esta comunidade, pelas pessoas. No dia 7 de outubro de 2007, o ministro Frei Pierre Giorgio Vitelli enviou ao ministro-geral um memorando pedindo que fosse iniciado o ITER para a canonização do missionário profeta da fé e do sorriso. O processo de beatificação, que é a primeira etapa aqui na diocese, é aberto aqui, foi aberto esse processo, e depois é encaminhado de um modo mais amplo para que a igreja reconheça o Frei Antônio como beato. É por isso que tem as testemunhas, o fato, o caso do milagre, alguém que relata, apresenta dados sobre o possível milagre, e sendo ele no primeiro momento declarado beato, ele depois é aberto um outro processo aí de um nível mais universal na igreja no mundo todo, para que haja o reconhecimento dele como santo, a canonização. O Michel Foucault, um filósofo, ele fala que uma sociedade, um tempo, ele é marcado, e digo melhor, ele é salvo por um santo que habita nele. Então, seguramente, a década de 80, a década de 70 e 80 em São Luís, em terras nordestinas, foi marcada por um homem chamado Frei Antônio Sinibaldi, em que causou um impacto social muito grande na época, em que até hoje nós temos obras que foram deixadas por ele. Seguramente nós temos muitos relatos de graças alcançadas por intermédio de Frei Antônio Sinibaldi. Não tenho dúvidas nenhuma de que este homem é santo. Essa beatificação e essa canonização tão aguardada do Frei Antônio Sinibaldi é um marco histórico, né, da Arquidiocese de São Luís. É um santo italiano que deu a sua vida aqui em terras nordestinas, em missões maranhenses. Nós temos pessoas também que receberam milagres, né, e graças alcançadas de Frei Antônio Sinibaldi, né, e essa equipe trabalha juntamente na Arquidiocese para que estes milagres sejam conhecidos e para que o Frei Antônio Sinibaldi possa ir para os altares do Senhor o mais rápido possível. Quantos casos acontecem mesmo em surdina, mesmo velada, não é que se tenha, não se fala nos jornais, não se fala mais em público, mas tem muito caso de doenças, de graças recebidas, do filho que ficou bom, que passou no vestibular, não sei o quê. E quando eu soube do processo, eu fiquei muito contente, né? Eu digo que seja reconhecido pelos homens e pela igreja a santidade que Deus, com certeza, já acolheu.
sinto muito feliz, gratificado mesmo de ter conhecido uma pessoa como o Frei Antônio, porque são pessoas como essa que nos fazem ainda manter a esperança e ter a fé. Porque a gente vê todas as pessoas que conviveram com ele, o quanto que ele era uma pessoa que tinha um amor ao próximo, amor a todos que estavam em volta, né? A gente vê pelas ações que ele fazia aqui na comunidade, com as mulheres, com as crianças. A fé é algo que te faz acreditar para além do que a lógica te explica. Esse é o maior testemunho que a gente pode dar de amor e de gratidão a toda a entrega que ele fez da sua vida por nós. Tenho certeza de que nada acontece por acaso. Por algum motivo, Deus fez com que nossos destinos se entrelaçassem. Eu tive a oportunidade de mudar muita coisa na minha vida a partir das lições que eu recebi dele. Porque para mim, Frei Antônio era um santo, em vida já. Quando eu morrer, seguirá comigo o meu espírito, e o que de mim levo em lembranças. Convosco deixo a minha saudade. Irei para um horizonte infinito, para o mesmo porto e o mesmo fim, onde um dia teremos nosso lugar. É um lugar que ninguém vê e nem há de saber, mas eu aspiro e anseio que é um campo muito verde e de paz, onde há flores de muitas cores. O céu é sempre azul e mais belo é o arco-íris. É tudo um mistério. Tudo que de belo há por lá, quando eu morrer, aspiro encontrar.